Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos novamente, queridos irmãos e irmãs. Peço desculpas um pouquinho pelo atraso, moro um pouquinho longe. Acreditava poder chegar na hora, mas acabei me atrasando e depois para chegar aqui, para entrar aqui no pátio também um pouquinho de dificuldades. Querido padre Alan, também diácono Valnei e os outros diáconos que estão aí nos bastidores, queridos irmãos e irmãs, Jesus, perdoe pela expressão, é o cara mais realista que nós certamente conhecemos. Jesus é o personagem que nunca nos iludiu em nada. Ele nunca nos prometeu facilidades. Ele continuamente convidava os discípulos a tomar consciência daquilo que eles estavam fazendo com a vida deles, especialmente no segmento deste mesmo Cristo. Jesus é o único líder que continuamente chegava para os discípulos e dizia: olha, nós estamos indo para Jerusalém, olha, vocês estão me seguindo, mas quem não renunciar a si mesmo, quem não tomar a sua cruz, não é digno de mim, não poderá ser meu discípulo. E continuamente, então Jesus nos chama a esse realismo que tem a ver com a nossa fé. E esta fé, ela nos coloca em situações que nos convida continuamente a uma reflexão sobre a maneira como nós estamos conduzindo a nossa vida. Sabendo que toda a nossa vida, então, está orientada dentro de um propósito. Então, a palavra que eu espero poder apresentar para vocês aqui é a palavra convencimento. Não é? Convencimento. Quem não está convencido, não convence ninguém. E Jesus deseja nos convencer. Deus deseja nos convencer de algo, porque é esse convencimento que dará sentido, então, às outras etapas da nossa vida. Mesmo que as duas leituras de hoje nos mostram um exemplo belíssimo, né? Mesmo que muitos capítulos das nossas batalhas sejam perdidos. Vejam, nós começamos segunda-feira com o tempo comum, a leitura do livro de Samuel. Não quero aqui voltar muito na história, porque senão a gente não sai daqui hoje, né? Acho que ninguém tem mais nada para fazer hoje aqui não, né? Então tá bom, né? Fico tranquilo assim. Lendo o livro de Samuel, e é claro, há uma continuidade nas leituras. Mas hoje nós ouvimos a luta entre Israel e os filisteus. Eles perderam a primeira batalha, 4.000 homens foram perdidos, não é? Depois buscaram a Arca da Aliança, reuniram um exército ainda maior, foram para campo. Amanhã nós vamos entender um pouquinho o porquê, não é? Os filisteus viveram atordoados. Olha, alguma coisa aconteceu, os israelitas estão mais alegres. Ontem eles não tinham essa alegria, não é? Porque levaram a Arca do Senhor, propuseram, né, colocaram lá num canto, numa alegria, numa euforia, e no entanto a derrota foi ainda maior. Perderam 30.000 homens, não é? Por que Deus permite que nós percamos algumas batalhas da vida, né? Por que Deus permitiu ao seu povo perder algumas batalhas da sua vida? Isto, queridos irmãos, nos faz entender, não é? De um lado, a necessidade da fé, e de outro lado, aquilo que nós entendemos então, já que eu estou sozinho aqui nesse metro quadrado, tirar um pouquinho a máscara, né? Aquilo que então nós entendemos pela virtude da fortaleza. Esta semana, o padre Alain me pediu antes, né? Mas procurando no Google o que é a fortaleza, a primeira coisa que eu achei lá no Google foi a capital lá do Nordeste, né? Para essa não serve. Depois um time de futebol, falei também não, não é? Mas depois, né, a gente encontra muita coisa boa também lá nas internets da vida, não é? Santo Agostinho vai dizer que a virtude da fortaleza, ela é necessária por causa do mal que vive no mundo, por causa do mal que nós temos que enfrentar. Pensando na palavra fortaleza, nós lembramos, talvez, eu não sei vocês, mas primeiro, lá no Rio de Janeiro nós temos o Forte de Copacabana, não é? Mas nós pensamos na virtude da fortaleza
também como aqueles castelos de vigia, aquelas fortalezas, até apelidamos desta maneira. Então, uma primeira dimensão da palavra fortaleza é esta dimensão da resistência, não é? Do suportar, da capacidade, fortaleza como capacidade de suportar algumas coisas ou muitas coisas, não é? Que beleza, né? Fortaleza das mulheres que se abrem à maternidade, não é? Ser mãe exige a virtude da fortaleza, não é? Quanta negação de si mesmo, quanto morrer para si mesmo, quanta doação, quanta vigilância, quanta capacidade de sair de si para dar vida a outrem, não é? Então a fortaleza ela tem a ver com este lado do suporte, né, da retaguarda, do ser forte para enfrentar as situações difíceis, mas é claro, é muito mais importante a virtude da fortaleza no sentido positivo, como um dom do Espírito Santo que nos leva a enfrentar as dificuldades, o mal que existe no mundo. Então Santo Agostinho vai dizer, Deus nos dá o dom da fortaleza para nós enfrentarmos o mal, para nós, claro, suportarmos o mal, mas sobretudo para podermos vencer esse mesmo mal, não é? Tem uma frase no Evangelho, falei do realismo de nosso Senhor, uma frase no Evangelho que nos chama a atenção, ao mesmo tempo a mim preocupa, né, porque preciso meditar sempre sobre ela. Jesus vai dizer, desde os dias de João Batista, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Os violentos, apenas os violentos conquistam o reino dos céus. Isso tem que nos fazer pensar, queridos irmãos, porque o que é então esta violência? Não é violência contra outros, não é? Nós vivemos num mundo aí onde a tolerância e a intolerância, acho que nunca foram tão pregados e nunca foram tão ignorados pelas diversas bandeiras que levantam essas duas palavras da tolerância e da intolerância, porque se busca a intolerância, se prega contra a intolerância, mas formando partidos, cada um querendo ser dono de uma verdade, não aberto a algo maior que conduza, que oriente a nossa vida, não é? Então, Jesus fala do reino dos céus que sofre violência. E como sofre violência? Como sofre oposição o reino dos céus, não é? E aqui novamente nós temos um problema. O problema é que o pecado, ele tem o seu fascínio. O pecado, ele exerce a sua influência sobre nós. Nosso Senhor, então, nunca nos enganou quando disse que amplo e fácil é o caminho da perdição, estreito e árduo é o caminho da salvação. Então, o reino do céu sofre violência porque as contrapropostas do mal são atraentes. As contrapropostas, não é, daquilo que nós vamos terminar esta nossa reflexão falando do martírio, especialmente lá no início do cristianismo, como também no final do Antigo Testamento, lá em Macabeus, no livro de Macabeus, né? Qual é a tentação? Renega a tua fé e você terá a vida preservada. Permanece na tua profissão de fé e você terá tirada a sua vida. E aí o martírio, aquela fidelidade incondicional ao Senhor, não é? O bispo de Boston, nos Estados Unidos, disse 10 anos, 15 anos atrás talvez, Padre ainda era seminarista quando ele falou isso, né? Ele disse, eu vou morrer bispo, o meu sucessor vai morrer na cadeia, o sucessor dele vai morrer apedrejado em praça pública. Parecia uma profecia. São passados já talvez mais de 10 anos que esse homem falou isso lá num colóquio, talvez de bispo normal lá na sua diocese. Mas que reflete, queridos irmãos, os tempos que estão se abrindo diante de nós. Um bispo dizer, eu vou morrer bispo, talvez a igreja que perde os seus privilégios. Por um lado, há algo de bom nisto, há algo de purificador nisto, para ninguém ser cristão por status, ninguém ser cristão por conveniência. Eu vou morrer bispo, ainda que de uma igreja que perde o seu prestígio, quanto mais aquela igreja americana.
o meu sucessor vai morrer na cadeia. Hoje pregar o evangelho está sendo ameaçado aí nos tribunais do nosso país, no parlamento do nosso país. Pregar sobre certos temas pode nos levar, talvez no final de uma missa, para a cadeia. Isso se não entrarem assembleia dentro para nos arrastarem, como aconteceu no início do cristianismo. O meu sucessor morrerá na cadeia e o sucessor dele em praça pública apedrejado, acreditando que estão fazendo o bem, acreditando que estão fazendo o certo. Mas Jesus também nos alertou quanto a isso. Virão dias em que aqueles que vos matarem julgarão estar fazendo o bem, não é? Infelizmente, como o reino dos céus não é evidente, como a fé não é evidente, não trata de realidades evidentes, mas exige esta nossa convicção a respeito daquilo que nós somos chamados a acreditar, a esperar e por isso lutar por aquilo. Esta fé exige de nós então esse combate, sobretudo quanto ao mal que vem a nós, mas que não vem a nós. Não é aquela ideia errada, mas é uma maneira de representar, de que o demônio vem a nós vestido de vermelho, com chifrinho, fedendo enxofre. Não, o demônio vem a nós vestido de pudim, né, para nos despertar para a gula, não é? O demônio vem a nós disfarçado de outras coisas, aí não posso falar aqui, né? Ele vem a nós cheio de encanto. Lá em Gênesis 3:13, lá quando a serpente aparece para Eva, em um primeiro momento Eva defende Deus, porque o demônio é igual adolescente, ele sabe dialogar com o negócio, né? Se a serpente chegasse para Eva e falasse assim: é verdade que vocês só não podem comer daquela árvore lá do meio? Acabou. É verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore, de fruto de nenhuma árvore? Eva defendeu Deus: não, de todas as árvores podemos, mas da árvore que está no meio não podemos. É verdade, o dia que vocês comerem, vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Aí diz lá a nossa Bíblia, né? Eva então olhou de modo diferente para aquela maçã, representada assim, aquele fruto, e então vai dizer, percebeu que ela era agradável ao paladar, atraente, de belo aspecto e muito apropriada, não é, para inteligência. E então ela provou do fruto daquela desobediência. E então experimentou o mal, sem dúvida, que foi justamente a ausência de Deus pela desobediência. Então, queridos irmãos e irmãs, a fé, ela exige de nós esse convencimento a respeito de realidades que nós não acreditamos. Aqui Hebreus 11:1, fé é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Fé é uma convicção, né? É o fundamento da esperança, daquilo que nós esperamos, mesmo não tendo então certeza matemática disto, mas há uma certeza na fé, naquilo que nós somos chamados então a combater e sobretudo a conquistar, que é a vida eterna. Desta maneira, queridos irmãos, né, a virtude da fortaleza, muito mais do que ser um suporte para nós enfrentarmos as situações da vida, a virtude da fortaleza é talvez esta filha mais velha da fé, que nos ajudará a combater o bom combate, a enfrentar as oposições, a enfrentar as chantagens, as facilidades que o mundo, que o pecado colocam diante de nós, mas não apenas o mundo e o pecado fora de nós, mas o mundo e o pecado dentro de nós. Nós tendemos para as facilidades da vida, nós tendemos, né, com muita tranquilidade também, o pecado nasce de dentro de nós, não é? Paulo define lá em Romanos 7, não, vejo o bem, aprovo o bem, não faço o bem que quero, faço o mal que eu não quero. Tocamos as nossas fraquezas, tocamos os nossos pecados todo dia pecamos, a todo instante, né? Se não vigiarmos, podemos pecar gravemente. Graças a Deus, os nossos pecados de todo dia são aqueles que nós chamamos veniais, que merecem perdão, porque é fruto da nossa natureza, desde que tomemos consciência, desde que peçamos perdão deles a Deus, não é? Mas a virtude da fortaleza
não é, como esta capacidade nossa de nos predispor para o cumprimento da vontade de Deus, né? Para o cumprimento da vontade de Deus. A virtude da fortaleza, não é, então, ela tem essas duas nuances, né? De um lado, a parte, vamos dizer, negativa, que é este ser forte, irredutível diante daquilo que a vida vai me apresentar, mas muito mais importante é a parte positiva, daquilo que nós somos chamados, não é, a desbravar. O reino do céu sofre violência e são os violentos que o conquistam. O que nós ouvimos de São Sebastião? Que ele morava em Milão, na Itália, era soldado, talvez um general do exército romano, se tornou cristão, não podia falar isso publicamente, mas ele, lá no seu trabalho, no dia a dia, evangelizava, soube que os cristãos eram perseguidos em Roma. O que ele fez? Pediu transferência para Roma. E foi ele, diante do imperador romano, para professar a sua fé, para dizer que era cristão, para chamar a atenção diante da perseguição dos primeiros cristãos, como ele também enfrentará. É nessa ocasião, né, que ele será primeiro condenado à morte por flechas, mas sobrevive e depois será levado às consequências ainda maiores num segundo momento, né? Então, queridos irmãos, a virtude da fortaleza nos leva a sair de nós mesmos, não para procurar problemas, né? Não para procurar problemas, mas para procurar Deus. Os problemas serão a oposição a esta nossa vontade. Os problemas serão, não é, a negativa daquilo que nós, né, tivermos colocado como intenção, como meta da nossa vida. E sobretudo, né, o Evangelho de hoje nos apresenta dois exemplos muito importantes. Primeiro, nos apresenta um leproso. A lepra, vamos dizer, é o melhor exemplo que nós temos dentro da Bíblia, sinal do nosso pecado, das nossas fragilidades, porque a lepra era uma doença física, mas ao mesmo tempo social, e os judeus acrescentaram ainda um elemento religioso, porque acreditavam que era castigo de Deus. O pior castigo, a pior doença, uma doença que fazia a pessoa ser morta em vida, sobretudo naquela época em que não havia cura, né? A pessoa começa a apodrecer de fora para dentro, né? Então, esta lepra fazia com que aquele homem, isso está lá na Bíblia, tivesse que viver junto com outros leprosos. Ao aproximar alguém saudável, eles deveriam gritar: impuros, impuros. Eram proibidos de frequentar suas famílias, eram proibidos de frequentar o templo e eram julgados como sendo pecadores públicos, a quem Deus estava castigando de modo público. Esta exclusão deste leproso, não é, ela vai ser imitada por Cristo. Porque diz o Evangelho que Cristo tocou aquele leproso, depois a fama de Jesus se espalhou, e aí agora é Jesus que andará em lugares desertos e afastados. O Evangelho começa a falar que o leproso andava afastado e termina dizendo que agora é Jesus quem andava afastado. Quanta meditação nós deveríamos ter sobre isto, né? Esta maneira, essa capacidade do Senhor, essa capacidade que o Senhor tem, não é, de colocar-se próximo de nós, de assumir a nossa condição. E a fortaleza também, então, nos leva a isto, né? Na igreja nós celebramos São Maximiliano Maria Kolbe, né? Que fundou a Milícia da Imaculada, um homem fortíssimo, evangelizou o Japão até hoje, há 70 anos o Japão tem a marca de um franciscano que foi para lá falar em nome de Nossa Senhora, fundar uma cidade chamada, apelidada, dedicada a Nossa Senhora, e sobretudo através desses impressos, né, dessa Milícia da Imaculada. E esse homem, depois ele foi preso pelo regime lá nazista, né? Foi colocado na câmara de gás no final, mas foi fuzilado, né? Mas diante de um pai de família, primeiro ele evangelizou muito aquela prisão,
não quero aqui, aprofundar nisso também, né? Mas cada fuga era punida com 10 execuções. E diante de uma tentativa de fuga, foram escolher 10, quando apontaram para um, aquele um disse: eu sou pai de família, tenho filhos para criar, para cuidar. Ele deu um passo adiante e se ofereceu para morrer no lugar daquele pai de família. Nós não sabemos se esse pai de família terá morrido pouco depois, talvez na próxima tentativa, ou todos morreram, mas o fato é que aquele homem, aquele homem deu um passo adiante, uma virtude, claro, não é uma virtude isolada, a do martírio, é uma coroação de uma vida já empenhada. Como eu disse, esse homem que evangelizou o Japão, o nome dele é difícil, Maximiliano Maria, mas vale a pena dar uma pesquisa no Google, Larga o Fortaleza para lá e pesquisa Maximiliano, São exemplos vivos, recentes aí da nossa história, para nós podermos entender a virtude da fortaleza como essa capacidade de se antecipar como Jesus para ir ao encontro do irmão, para tocar as fragilidades do irmão, como eu disse, Jesus, o Evangelho começa falando daquele leproso que andava em lugares afastados e termina falando de Jesus que vai andar por lugares afastados. A fé, queridos irmãos, com a virtude da fortaleza, exigirá de nós abandonos. Nós seremos abandonados. Hoje está na moda, especialmente aí para a juventude, a palavra cancelamento. A nossa internet forma um herói e detona um herói através do cancelamento. Ou seja, todo mundo deixa de seguir aquela pessoa e ela fica lá jururu, como se isso fosse o fim do mundo. Mas está sendo o fim do mundo para muitos que desejam essa visibilidade no mundo de hoje. A fé exigirá de nós alguns cancelamentos. A virtude da fortaleza obrigará a que nós assumamos posições, e estas posições nos farão antipáticos a muitas conveniências do mundo de hoje. Como é importante nós entendermos isso, Como cristãos, caminharemos em direção ao martírio, seremos poucos cristãos em breve. Seremos poucos cristãos em breve. Seremos purificados daqueles que são cristãos por conveniência, apenas para as práticas do batismo, talvez da crisma e quem sabe de um matrimônio, e no desespero do funeral, que aí tem que ter padre. Mas a virtude da fortaleza, ela provocou um abandono em Jesus, que ele fez porque ele assumiu a condição daquele leproso. Aquilo que era proibido por lei tocar num leproso, ele fez. Ele fez. E assim, queridos irmãos, novamente a fé, ela comporta para nós certos abandonos que exigirá de nós então aquilo que a igreja nos ensina. A palavra mártir significa testemunha, mas existe o testemunho de sangue e o testemunho branco. A igreja usa a palavra cruento e incruento, aplicada à Eucaristia, mas podemos aplicar também ao martírio. A palavra cruento significa com derramamento de sangue, incruento sem derramamento de sangue. Então o martírio que a fé exige de nós é mais silencioso. Às vezes não é o derramamento do sangue, estamos caminhando para isto, mas será um martírio que exigirá de nós cancelamento. Outros nos cancelarão, mas nós também deveremos cancelar certas coisas. Deveremos cancelar certas páginas que nós acessamos, deveremos cancelar certos grupos de WhatsApp que nós temos, mas também seremos cancelados quando nós expusermos as nossas opiniões, quando nós defendermos a nossa fé, quando nós formos violentos no bom sentido da palavra, não violentos lá no externo, não é lá na guerra ou nas ofensas, mas violentos no defender as nossas convicções, não é? E o segundo ponto do Evangelho é que quando Jesus, ou melhor, aquele leproso, na sua convicção, também de uma maneira, vamos dizer, forte, ele coloca diante de Cristo: se queres, podes curar-me. Se queres, podes curar-me. A virtude da fortaleza é essa capacidade nossa de nos
entregar totalmente a Deus, para que Ele possa fazer aquilo que Ele quer da nossa vida, para que Ele possa nos dar ou deixar de dar aquilo que for conveniente a Ele e não conveniente a nós mesmos, né? E não conveniente a nós mesmos. Dessa maneira, esse leproso, né, mostra para nós essa capacidade de nos, com fortaleza, né, de nos entregar ao Senhor, de nos abandonar ao Senhor e de deixar Deus ser Deus da nossa vida. E não brincarmos de ser deuses, né? Quando nós queremos que Deus faça aquilo que nós pedimos, né? Queridos irmãos e irmãs, estamos numa novena, é a primeira novena do Padre Alain aqui nesta paróquia. O grande desejo de um padre é ver uma paróquia naquela que é a principal definição desse nome, paróquia, casa em torno do qual tudo gira, não é? Que beleza, que alegria, não é, vermos e querermos ser uma paróquia onde a gente tem o prazer de estar ali, onde a gente tem o prazer de estar em torno, de nos envolver, de nos comprometer, e exigirá de nós cancelamentos, não é? Exigirá de nós oposições, exigirá de nós a virtude da fortaleza contra as nossas preguiças, contra os comodismos que o mundo pede de nós, impõe a todos e cada um de nós, mas será desta maneira, né? E toda a alegria de um padre toda a alegria de um pai é quando vê, né, os seus filhos lutando todos em uma mesma direção, não acusando uns as fraquezas dos outros, os pontos negativos dos outros, né? Mas todos desejosos de enfrentar as mesmas oposições, é claro, mas ao mesmo tempo unidos nas mesmas convicções. Unidos nas mesmas convicções. Haverá uma paróquia quando, não é, alguns estiverem celebrando São Sebastião e os outros estiverem celebrando São Sebastião. Não haverá paróquia quando alguns estiverem celebrando São Sebastião e outros estiverem pensando na sua vida, na sua praia, no seu, simplesmente no seu descanso, no sentido pior, da vida, né? Eu já trabalhei, minha primeira paróquia como pároco foi Madame Machado, talvez uma situação um pouquinho como aqui, uma paróquia recém-criada, passaram por lá alguns padres, né? Uma paróquia diversa, começa cá em Itaipava, cá na divisa com Nogueira, vai até lá o Cuiabá, lá na divisa com Teresópolis, né? E qual é o desejo do padre, né? Formar uma identidade, que as pessoas realmente queiram a mesma coisa, não é? Busquem esta identidade de uma paróquia. Então, junto com esta novena, o Padre Alain não pediu para eu falar nada disso não, né? Coitado, nem tivemos tempo de falar, que eu cheguei muito em cima da hora, não é? Mas que esta primeira novena em louvor a São Sebastião, sob aqui a direção, né, digamos assim, do Padre Alain, nos ajude a ser fortes no bom propósito, nas verdadeiras e dignas convicções que a fé nos dá. Mas eu dizia de Madame Machado, né, uma vez que a gente lá celebrando o Corpus Christi, fazendo uma procissão de Corpus Christi, e o ministro da Eucaristia, sem camisa, com um pacotinho de carvão do lado, e um pacotinho de mercado, devia ser uma picanha da vida, indo feliz para sua casa, né? Um exemplo bobo para dizer como nós podemos andar na contramão, né? Precisamos ter esses mesmos sentimentos para sermos de fato uma paróquia. E a igreja será a soma destas muitas partes chamadas paróquia, em torno da casa, em torno da qual tudo acontece. Não é que esta festa possa renovar ainda mais o nosso entusiasmo, o nosso desejo de seguirmos a Cristo, o nosso desejo, né, de sermos fortes nestas duas dimensões da fortaleza. A fortaleza lá, muralha, forte de Copacabana, que a gente fica lá com o canhão apontado para os inimigos que se aproximam, essa é uma parte. Talvez a mais fácil, né? Mas a fortaleza ativa, que nos leva a evangelizar, a testemunhar, a ser fiéis lá no dia a dia, que comportará sim os cancelamentos que a vida nos imporá, mas que nos dará ainda mais esta certeza. Desde João Batista, o reino do céu sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Sebastião
foi violento contra si mesmo, foi violento contra a corrente. O imperador dizia: renuncie à fé ou morrerá. E ele enfrentou tudo isso, morreu, e por isso é celebrado, vamos dizer, há 1700 anos como presente, como vivo, porque está em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.